E aí pessoal, tudo bem? Assistimos ontem ao filme Soul, né, da Disney, e está sendo muito falado que é um filme espírita, que é um filme que fala da continuação da vida. Tô pensando aqui agora, acredito que talvez tenha um ou outro spoiler aí, tá? Pra você que não gosta de saber nada, você pode assistir ao filme e depois então assiste o vídeo aqui falando sobre ele, e aí vai ficar mais tranquilo. Vou tentar não colocar muito spoiler, mas dá pra abordar alguns assuntos sem contar a história do filme em si. Então, alguns assuntos sobre que o filme aborda pode até ajudar você a decidir se vai assistir o filme ou não, ou se concorda ou não com essa impressão que eu tive do filme, dos temas que eles abordam. Vamos lá então. Eu achei que o filme, a produção do filme é sensacional, né, gente? Isso aí a gente não tem nem o que questionar. É impressionante. Parece que você está assistindo uma coisa real no meio de uma animação. O que é a animação gráfica, a tecnologia da animação gráfica é sensacional. Sem palavras. Sobre o filme ser espírita, ele deu uma abordagem um pouco mais espiritualista. Tem algumas informações nele que não foi uma coisa religiosa. Em nenhum momento ele coloca uma coisa assim ostensivamente religiosa. Ele até aborda uma transição depois que a pessoa depois que a pessoa morre, né, na Terra, tem a sua transição, que é quando os espíritos estão subindo para algum plano superior, alguma outra dimensão, poderia ser, né? Mas quando o personagem se nega, e isso está no trailer, tá, pessoal? O personagem se nega a morrer. Então, não é spoiler. Quando o personagem se nega a ir para essa outra dimensão e ele está numa outra dimensão mais próxima da Terra, digamos assim, apesar de não colocarem como a Terra, porque tem uma coisa que mostra lá pra gente que eles não estão na Terra, mas estão próximos à Terra. Eu diria que, vamos lá, pode ser como se fosse uma colônia, mas eles colocam que é para novos espíritos, né? Espíritos que nunca encarnaram e que eles são colocados como irem a escolas para que eles aprendam sentimentos humanos ou emoções humanas que eles possam vir a ter. Com isso, é a explicação de algumas pessoas serem mais rabugentas, outras serem mais animadas, outras serem mais... e todas as variações de emoções e características de personalidade que possam existir. Daí existem os mentores, eles até usam essa palavra como mentor. São mentores, são pessoas que já foram à Terra, que se foram bem-sucedidas na Terra e que podem orientar esses espíritos novos a seguir. Uma outra abordagem nesse mesmo lugar é parece que quando a gente conhece um personagem que seria a essência, seria como se fosse um representante da criação, ou um representante do Criador, né, em forma de energia. E nessa hora eu senti que de informação ali teve uma explicação um pouco até quântica da coisa. Eu posso estar enganado, mas foi como eu entendi a mensagem passada ali, de uma coisa de que esses, como se fossem os coordenadores desse local, né, onde estão as almas novas para encarnarem, para terem sua experiência na Terra, eles teriam que se apresentar com uma fisionomia humanoide, né, mas que eles não eram ali. A essência humanoide deles era que eles fossem vistos realmente como uma individualidade para quem já para quem já, né, está acostumado com a Terra, no caso, e é a forma humanoide, mas eles não eram, eles eram essência. Foi mais ou menos o que eu entendi. Eles eram essência e não eram exatamente espíritos. Eles eram uma forma de energia já de um entendimento diferente que não compreenderiam talvez naquele momento. Achei isso muito legal, que aborda tira a religiosidade do entendimento disso, que muitas vezes bloqueia a gente do entendimento mais amplo do plano espiritual, do que seria a espiritualidade, né? Então eu achei isso bem bacana. Pulando para um outro caso que o filme aborda, que eu achei muito legal,
seria... Nesse meio tempo tem também que os espíritos novos que encarnarão, acompanhados dos mentores, eles buscam por alguma... Eles colocam a palavra como aptidão, mas eu colocaria mais como... Não sei nem se foi no filme, não lembro exatamente se eles usaram essa palavra, mas é mais como um propósito, né? Então, o propósito da pessoa, que é como uma aptidão, eles estão ali meio que escolhendo uma aptidão para desenvolver melhor na Terra, né? Então, todas essas, somando as características de personalidade que os novos espíritos, né, desenvolveram ali naquela colônia para pré-encarnação, existe também essa questão da aptidão, ou seja, no que eu vou me dedicar para que eu tenha uma história de valor enquanto eu tiver minha experiência na Terra. E isso é bem bacana também, achei isso bem legal. Seguindo disso aí, sem entrar muito no mérito da história em si, evitando os spoilers, chega uma parte sobre dimensões inferiores, sobre dimensões um pouco inferiores, e que essas dimensões inferiores, elas são criadas exatamente pelas sintonias e vibrações mentais que aqueles espíritos, que aquelas pessoas, que aquelas individualidades estão vivendo no momento. Bate de uma forma foi uma forma muito sutil de ser abordada e simples até, e que explica muito bem de que, por exemplo, o umbral, como se conhece o umbral, as zonas inferiores, essas zonas são formadas e são muito influenciadas por ondas e criações mentais diretamente de quem está encarnado, né? De quem está na Terra. E isso foi colocado de uma forma tão simples de entender, que pode passar até despercebido, a questão de como a história se desenvolve, né? De como a história vai passando. Ela pode ser passada até de uma forma até simples. Mostra pessoas que ficam tão engessadas em certos pensamentos e criando nelas mesmo formas de pensamento e limitações que a pessoa se coloca como, né, não se limitando na sua potencialidade, no que ela pode ou não fazer, no que ela consegue ou não fazer, dependendo apenas dela, em acreditar em si mesma. E daí partir, então foi bem profundo isso também, essa abordagem do filme. Eu achei de um tema muito profundo, de que essas zonas densas, elas são exatamente de espíritos que estão no seu próprio mundo. Elas buscam um propósito e não encontram aquela motivação, né, do que eu estou fazendo aqui, por que eu estou fazendo isso. E o que é exatamente o que muitas muitos de nós estamos vivemos, ou vamos viver em alguma parte alguma etapa da nossa vida, de encontrar propósito. Sobre isso eu gosto até de lembrar uma frase que o Divaldo Franco comenta bastante: que quando a gente se sente só, ou quando a gente se sente sem propósito, a gente busca ajudar alguém. E ajudando alguém, a gente vai nunca estar só. E a gente nunca vai estar se sentindo sem propósito. A gente pode até se sentir sem propósito, mas não ainda. Mas esse tempo que a gente ainda está se encontrando, seria um tempo de que a gente pode ainda ajudar alguém, né? E usar o nosso tempo produzindo alguma coisa boa. Lógico, eu acho que isso sem deixar a gente de lado, porque às vezes isso já aconteceu comigo também, e eu vejo muita gente comentando sobre isso, é de você ajudar mais as outras pessoas do que a si mesmo, né? A gente tem que ajudar sim as outras pessoas, mas sem deixar de atender os nossos problemas, né? As nossas necessidades. Isso é um pouco do equilíbrio, né? De como as coisas deveriam seguir, né? A gente segue um pouco ajudando sim, ou se sentindo um pouco mais assim, a gente busca um amigo, a gente busca um local que a gente se sente bem, que a gente tenha um propósito, que a gente possa ajudar alguém. E nisso a gente já quebra um pouco a sintonia, o que pode puxar a gente um pouco mais para baixo, e daí dar início a estados depressivos, estados de questionamento. Então acho que se manter numa vibe dessa mais animada, ou com mais propósito, pode tirar a gente desse momento. E às vezes
não precisa nem ser outra pessoa. Só da gente focar em ajudar a nós mesmos, falar assim, poxa, peraí, deixa eu fazer isso que eu tô adiando há tanto tempo, deixa eu ligar para fulano para ver se tem esse projeto, né? E começar a movimentar as coisas. Muda muito. Por experiência própria, muda muito a gente começar a querer movimentar as coisas pra gente. Uma vez eu conversando com um pai velho, que era o pai André, e ele comentou comigo. Depois ele até pediu desculpa, ele falou, esse velho só falou, né? Mas é de uma sabedoria, os pais velhos têm uma sabedoria, um amor, então, que você não tem o que ficar. Acabei ficando assim, poxa, eu vim me lamentar, contar um monte de coisa que eu tô aqui. Ai, mas eu não consigo isso, eu não consigo aquilo não acontece, eu queria estar em outro trabalho, meu trabalho tá assim, minha vida tá assado. E na verdade ele começou a falar e eu muito pouco me lamentei. O resumo um pouco do que ele falou foi simplesmente, meu filho, se você não anda e não mostra ao universo o que você quer, o universo não tem como te trazer de volta. Veja, ele não comentou sobre Deus vai te dar, ou algum guia vai te dar, ou alguma coisa. Não é nada disso de te dar ou não dar. É a questão exatamente de nós fazermos por nós mesmos, de nós darmos o passo inicial. Então ele falou, se você não está fazendo por você, o universo não tem como saber o que você quer. O universo não tem como, simplesmente porque você disse ou que você pensou que quer. Mas o que você está fazendo para buscar o que você quer? Qual está sendo a sua participação e a sua contribuição em fazer aquilo que você quer realidade, em ajudar a tornar aquilo realidade? Então, quando o universo vê que você está indo atrás, que você está realmente fazendo o que tem que ser feito para que você queira aquilo de uma forma lógica, uma forma ética, de uma forma moral, de uma forma com propósito, o universo tem como andar naquilo e agilizar naquilo, e as coisas vão se encaixando. E já a gente tem e eu tive, depois dessa experiência, eu tive muitas provas disso, de que é verdade, a gente tem provas, e essas provas são tão sutis que muitas das vezes a gente não consegue perceber. A gente acha que foi sorte, foi um acaso, foi um conjunto de ações partindo da sua vontade, do seu princípio de querer realizar aquilo. Lógico, nós temos nossos altos e baixos nesse caminho de descoberta, mas são coisas que ficam na nossa mente, que a gente guarda, que, poxa, você vê que realmente isso conta. Essa foi uma outra abordagem, essa foi uma rápida história dessa experiência, que nossas experiências vão somando no que a gente vai vendo e o que vai acontecendo na nossa vida, e eu gosto sempre de contar essa história. A outra abordagem que eu achei bem legal, nesse meio, nesse local, nessa área de vibração mais baixa, digamos assim, das formas, né, mentais que as pessoas vivem naquele mundo próprio delas, ainda assim existe ajuda, né? E você vê, o que a gente vai aprendendo sobre a espiritualidade, o que a gente vai caminhando na espiritualidade, quando você vê um filme como esse, você fala assim, olha como eles conseguiram abordar. Então esse filme, ele conseguiu se comunicar, ele fala diretamente com pessoas que têm, digamos, níveis de espiritualidade diferentes. Então ele parte do princípio dos novos espíritos, de como eles podem encarnar ou não, de como eles aprendem a ser eles, da onde que sai. É uma forma bem... Não significa que seja certo ou errada, não significa que seja assim ou não, tá? Mas o que nós estamos falando aqui é como o filme se dirige a esse público que tem níveis de conhecimento da espiritualidade diferentes, né? E daí despertar nesse público, nesses diferentes tipos de público, despertar a vontade de buscar mais, o que é muito legal. A outra parte é sobre, foi diretamente falando, foi muito claro que a abordagem sobre
viagens astrais, ou seja, pessoas que estão vivendo na Terra, encarnadas, digamos assim, né? Digamos não, encarnadas, e conseguem conseguem acesso a esse mundo astral, que eles chamam que é um mundo astral, que é meio que um mundo um pouco mais clandestino, digamos assim. Fala-se pouco de onde aquela dimensão dos espíritos estão se preparando, encarnando, tem acesso ou tem conhecimento. E mostra pessoas que estão encarnadas e que fazem trabalhos na área astral, resgatando esses espíritos que estão nessa onda mental, nessa sintonia mental um pouco mais baixa, um pouco mais depressiva, um pouco mais desarmoniosa. Essa abordagem eu achei também muito legal. Não teve um tom religioso no filme, mas teve um tom muito espiritualista, né? E a questão de ter pessoas que estão na Terra e fazem essa ajuda no lado, a essência delas, no desdobramento, na projeção astral, a essência delas é colocada à disposição de ajudar as outras pessoas a encontrarem sua própria espiritualidade, a encontrarem a si mesmos, seu propósito, né? E que a felicidade que elas buscam às vezes fora, em coisas fora, em pessoas que estão fora, no exterior, ela tem que partir exatamente de dentro. Isso parece um pouco clichê, mas quando é entendido isso, compreendido exatamente, eu sou feliz comigo, mas será que é? Será que a gente aguenta a nossa companhia? Tá sozinho por quanto tempo? Será que a gente aguenta um tempo sem televisão? Ou sem assistir alguma coisa para evitar um silêncio, talvez, evitar... Lógico, a gente às vezes produz, né? Usa o nosso tempo para produzir. Mas e o tempo em que a gente está com a gente mesmo, que muita gente usa de meditação, de atividades que a pessoa faz com ela mesma, sozinha, vão pedalar, ou vão caminhar, ou vão fazer uma escalada, vão fazer uma trilha, ou vão surfar. Aquele momento em que a pessoa tem com ela mesma, e que onde vem as ideias para você fazer suas coisas, onde vem as inspirações para resolver seus problemas, onde a gente tem mais contato com talvez nossos protetores, nossos mentores, nossos guias, ou a gente tem contato com o universo que traz respostas para a gente, por como a gente pode continuar agindo em buscar na construção do que a gente busca, do que a gente quer, do que a gente acredita ser o ideal pra gente. Eu acho que não me alongar muito mais. Minha impressão do filme Soul, achei sensacional. Eu recomendo tentar ver. Se você quiser assistir, assiste 2 vezes, assiste uma vez, assiste 2 vezes se você quiser. Se você não né, assistir o vídeo primeiro e depois assiste com essa análise. Eu assisti de uma vez só, já analisando, porque saltava muito aos meus olhos tudo isso. Então essa comunicação, né, esse diálogo foi muito automático, foi bem legal. Então é isso aí, obrigado, até o próximo, valeu!